E aí, pessoal? Que excelente ter toda a nossa turma de desenvolvimento web reunida para mais esta explicação. Hoje nós temos um objetivo muito claro e, sinceramente, super empolgante nas mãos. Nós vamos pegar aquelas aplicações web que a gente construiu e testou localmente com tanto suor e vamos elevá-las para um ambiente de produção de verdade. A ideia aqui é entender tintim por tintim o que é necessário para fazer uma implantação segura, eficiente e escalável usando as gigantes do mercado. Então, vamos expandir os horizontes, porque o desenvolvimento na nossa própria máquina foi só o começo de toda essa jornada. Bom, bora dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. Nós vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a jornada para a nuvem. Segundo, os créditos e o controle de custos. Terceiro, o checklist do ambiente local. Quarto, a segurança e acesso na nuvem. E, para fechar, o registro de containers. E a gente já começa com o ponto 1, a jornada para a nuvem. O primeiro grande passo é justamente entender para onde as nossas aplicações estão indo. Olha só, quando a gente fala em Google Cloud Platform, o famoso GCP, ou no Microsoft Azure, nós estamos falando de deixar o conforto do nosso notebook e entrar em infraestruturas absolutamente massivas. Para ter uma ideia dessa escala, quando a gente usa o GCP, nós estamos literalmente hospedando as nossas aplicações na mesmíssima infraestrutura que roda o buscador do Google. É muita coisa. Ambas as plataformas oferecem mais de 200 produtos diferentes que vão desde infraestrutura bruta até plataformas prontas como serviço. Na prática, isso significa um poder computacional gigantesco para a gente escalar aplicações para o mundo todo usando as mesmas ferramentas que as maiores empresas do planeta usam. E isso já nos leva direto para a seção 2, créditos e controle de custos. Falou em infraestrutura massiva, a primeira coisa que passa pela cabeça de quem desenvolve é o custo, né? É natural bater aquela ansiedade sobre a conta no fim do mês. Mas calma, vamos desmistificar isso. O que é muito bacana nessas plataformas é que elas oferecem portas de entrada excelentes para quem está estudando. No Google Cloud, por exemplo, logo que a conta é criada, a plataforma libera créditos gratuitos por um tempo determinado. Já lá no mundo da Microsoft, tem uma assinatura específica chamada Azure for Students, que também dá esses créditos livres assim que a gente se cadastra, normalmente usando o e-mail da universidade. São exatamente esses créditos que vão salvar a vida e viabilizar os nossos testes sem pesar no bolso de ninguém. Mas muita atenção a este número aqui, 90. No caso do Google Cloud, os créditos gratuitos têm uma data de validade super estrita de 90 dias. E o detalhe crucial é que o relógio começa a correr no exato momento em que a conta é criada. Durante esse tempo, qualquer recurso que a gente ative, seja um espacinho de armazenamento ou poder de processamento de máquina, vai comendo esse saldo. Se o dinheiro acabar, ou se esses 90 dias passarem, a plataforma vai começar a cobrar de verdade no cartão de crédito cadastrado. Então, acompanhar esse consumo não é só uma dica de ouro, é praticamente obrigatório. E para ninguém ter um susto com a fatura, nós precisamos adotar umas boas práticas de limpeza desde o primeiro minuto. A regra aqui é limpar a casa. Primeiro, na hora de subir a infraestrutura, a gente deve sempre escolher as máquinas virtuais, as VMs, mais baratas e em regiões que custam menos. E acima de tudo, fez o teste prático? Vai lá e exclui as imagens Docker que ficaram sobrando, destrói os clusters do Kubernetes e desliga ou cancela totalmente as VMs que não estão rodando nada de útil. Saber excluir e limpar os recursos é uma habilidade tão vital quanto saber criá-los, viu? Partindo agora para a seção 3, o checklist do ambiente local. Antes de tentar qualquer voo para a nuvem, a nossa base de lançamento local tem que estar tinindo. Esse é o nosso checklist de sobrevivência. Primeiro, conta criada e aqueles créditos ativados. Segundo, o Cloud SDK do Google ou a CLI do Azure precisam estar instaladinhos na máquina. E detalhe, a gente sempre testa se deu certo abrindo o terminal e rodando um gCloud Auth Login ou um AZ Login. Sem esse login, a comunicação não rola de jeito nenhum. Terceiro, o Docker, seja no Windows com Docker Desktop ou no Linux, tem que estar rodando redondinho. Uma dica é sempre mandar um Docker-version no terminal para ter certeza. E claro, se bater qualquer dúvida nessas instalações, os materiais da disciplina COM 3.0 Infraestrutura para Sistemas de Software são um mapa do tesouro para revisar tudo. Com a base perfeitamente configurada, a gente entra na seção 4, segurança e acesso na nuvem. É aqui que nós vamos montar o escudo das nossas aplicações. Isso aqui é muito legal de entender. A nuvem não é só um conceito invisível, ela tem proteção física real. Os data centers não são simples galpões isolados no meio do nada. Eles são organizados em imensas regiões globais, que, por sua vez, são divididas em zonas de disponibilidade. E por que a gente precisa saber disso? Porque numa aplicação profissional, nós nunca colocamos todos os ovos na mesma cesta.
a aplicação é replicada. Assim, se der um problema físico, tipo uma queda de energia numa zona, as outras assumem o tráfego na mesma hora. Sem contar que, escolhendo a região certinha, a gente deixa o servidor mais perto do usuário final, o que diminui bastante a latência, que é aquele atraso chato na resposta. E falando em proteção, no mundo real do desenvolvimento, acessar uma máquina virtual direto da internet pública é, literalmente, deixar a porta da rua escancarada. É uma péssima prática. Aplicações de verdade exigem que a gente coloque firewalls logo na fronteira. Eles funcionam como aqueles seguranças de balada, barrando quem não deve entrar e filtrando os pacotes. E, quando a aplicação cresce e passa a ter dezenas de servidores, a gente usa proxies para ter certeza absoluta de que os dados sensíveis nunca, em hipótese alguma, fiquem expostos na vitrine da internet. Bom, mas aí surge a dúvida. Se a gente não deve acessar os servidores diretamente, como é que nós vamos gerenciar toda essa infraestrutura? A resposta de ouro das gigantes da nuvem é o Cloud Shell. Ele é basicamente uma interface de terminal que roda direto no navegador, lá de dentro do painel seguro do Google ou do Azure. Em vez de abrir conexões perigosas partindo do nosso próprio computador para a nuvem, a plataforma nos entrega esse ambiente blindado, feito sob medida para mexer em recursos e arquivos com total segurança. Tem uma frase que resume perfeitamente o valor disso tudo. Olha só, aquele canal ali de comunicação é criptografado, oferece uma segurança muito boa. E exatamente isso. A magia do Cloud Shell e da nossa CLI local está na criptografia pesada que acontece nos bastidores. É verdade que esse processo de validar chaves e encriptar tudo pode até dar uma leve sensação de lentidão na hora de rodar um comando dependendo da internet. Mas, cá entre nós, é um preço minúsculo a se pagar. É essa criptografia que garante que ninguém vai interceptar os nossos acessos e que a nuvem está realmente segura. E assim, com a segurança toda armada, a gente desembarca na seção 5, registrando containers na nuvem. É a hora do lançamento. É aqui que a mágica acontece na prática. O fluxo de implantação segue esses 3 passos cravados. O passo 1 a gente já domina, é pegar a aplicação e empacotar numa imagem Docker bem bonitinha e validada no ambiente local. O passo 2 é a nossa ponte, a gente pega o terminal e faz o famoso push, que é basicamente empurrar essa imagem idêntica para um repositório fechado lá na nuvem. Um detalhezinho importante aqui, no Google esse serviço mudou de nome recentemente, ele deixou de ser Container Registry e virou Artifact Registry, mas a função é a mesma, igualzinho ao Azure Container Registry. E o passo 3, o grande final, é quando a gente vira para o nosso Kubernetes, que é o maestro dessa orquestra toda, e manda ele pegar essa imagem na nuvem e colocar para rodar para o mundo inteiro ver. E com isso a gente fecha o ciclo completo de implantação. Acompanhar cada um desses passos, desde controlar os créditos gratuitos na unha, validar a máquina local com os comandos certos, entender como o Cloud Shell cria um túnel criptografado, até fazer o push da imagem Docker, é exatamente o que transforma o nosso código em um serviço real. Com todo esse poder global literalmente na ponta dos dedos, a pergunta que fica para todo mundo agora é: em qual região do mundo a nossa próxima aplicação vai ser implantada? As possibilidades de verdade não têm fronteiras. Um excelente estudo e exploração para todo mundo.